Olá, sejam bem-vindos à conferência de resultados do terceiro trimestre de 2023 da LWSA. Eu sou a Graciele, responsável por imprensa na companhia. E estão presentes conosco hoje os senhores Fernando Cirne, diretor-presidente, Rafael Chamas, vice-presidente financeiro e relações com investidores. E para a sessão de Q&A estarão presentes também os senhores Igor Franco, vice-presidente do segmento Bionline SaaS, Williams Marques, vice-presidente do segmento Commerce PMS, Alessandro Gil, vice-presidente do segmento Commerce SaaS Enterprise, e Cássio Chiamura, vice-presidente do segmento financeiro. Esse evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, com tradução para o inglês, e pode ser acessado no endereço ri.localweb.com.br. Clicando no link webcast, você poderá baixar os slides desta apresentação. As afirmações contidas no documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre os resultados operacionais, financeiros e aquelas relacionadas às perspectivas de crescimento são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre os futuros dos negócios. As expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, sujeitas às mudanças sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números em milhares de reais, exceto quando informado, assim como os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis, tais como operacionais, financeiro orgânico, proforma e projeções com base na expectativa da administração da companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes da companhia. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone do Q&A, no botão inferior à sua tela, informando a identificação e sua companhia. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam uma pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Agora, gostaria de passar a palavra ao Fernando Cirne, que iniciará a apresentação. Por favor, Fernando, pode prosseguir. Sejam todos bem-vindos ao call de resultados do terceiro trimestre de 2023 da LWSA. Começamos com o slide número 3, onde a gente tem os destaques desse trimestre. Começo falando sobre rentabilidade e geração de caixa. Grande destaque desse trimestre é a margem EBITDA das empresas adquiridas, onde nós atingimos 2,8% de margem. Isso é um trabalho que a gente tem feito há quase 2 anos, onde nós partimos de uma margem de menos 12% e atingimos aí 2,8%. É um trabalho contínuo, que não foi finalizado ainda, a gente tem um trabalho bem grande pela frente, mas certamente uma grande conquista. Isso é fruto de alavancagem operacional, isso é fruto de um grande controle de custo, e certamente tem muito por vir. Outro destaque desse quarto é com relação à geração de caixa, que cresceu mais do que o EBITDA. Falando em crescimento, nossa receita líquida cresceu 8,9% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e cresceu também 5,2% ao trimestre imediatamente anterior. Aliás, vocês viram nessa apresentação que a gente está dando um grande destaque aos crescimentos relativos ao trimestre anterior, porque a empresa vem acelerando e mostrando um crescimento muito forte em relação ao quarto anterior, e isso vai aparecer em diversos indicadores. Já o commerce, quer dizer, quebrando o crescimento da empresa na operação de commerce, que é o maior pedaço da companhia, o commerce cresceu 14,1% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Atingindo aí 224 milhões de receita líquida nesse trimestre. E cresceu 7,3% só nesse quarter contra o quarter anterior, que é 7,3%, um crescimento bem expressivo. Já a receita de assinatura de plataforma cresceu quase 19% nesse terceiro trimestre de 2023 em relação ao terceiro trimestre de 2022. Isso mostra a estabilidade na aquisição de clientes que a gente tem tido na nossa operação. Com relação a GMV, TPV e base de assinantes,
o nosso GMV do ecossistema, de todo o ecossistema de e-commerce, cresceu 15,3% em relação ao terceiro trimestre de 22, atingindo 15 bilhões, o que mostra a representatividade da local web dentro do ecossistema de e-commerce brasileiro. Já o GMV de loja própria cresceu 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Nosso TPV cresceu 34,6% em relação ao mesmo período do ano anterior e atingiu 1,7 bilhões nesse trimestre. Nossa base de assinantes cresceu 19,3%, saindo de 150 mil clientes no ano passado para 180 mil clientes no terceiro trimestre de 23. E a gente tem mantido aí o volume de adição de novos assinantes. Isso é muito importante porque a gente está preparando a empresa, quando a economia começar a acelerar, a gente tem uma base instalada muito bem interessante aí. Movendo para o slide número 4, vamos falar um pouco mais sobre a receita do segmento de e-commerce. Então, a gente partiu no ano anterior de 196,4 milhões para 224,1 milhões, crescendo 14,1%. Destaco aqui, como eu falei, um crescimento de 7,3% em relação ao trimestre anterior. Então, a gente vem acelerando, esse número não é tão claro quando você fala ano contra ano, esse 14,1%, porque no ano anterior, nosso crescimento foi muito expressivo de e-commerce, né? Nós crescemos de 21 para 22, 87%. Por isso que isso não aparece tanto nesse 14,1%, mas quando você olha de quarter contra quarter, você vê aí 7,3% de crescimento, que é muito expressivo. Então, a gente está realmente voltando a crescer através de diversos esforços que eu vou comentar no final da apresentação. Quando a gente quebra essa receita de e-commerce em ecossistema e assinatura, onde a assinatura é a receita de mensalidades, né? Quando você assina, por exemplo, o Bling, assina, por exemplo, a Tray, por aí vai, você vê que ecossistema tem um crescimento menor, mas mesmo assim tem menor ano contra ano, que é fruto de uma atividade econômica mais fraca, que cresceu 11% em relação ao mesmo período do ano passado, mas já volta a sofrer um crescimento muito bom nesse quarter, de 11,4%. Isso já é um fruto de uma ligeira aceleração dos nossos clientes. Então, a gente cresceu no quarter contra quarter imediatamente anterior, quase quanto a gente cresceu ano contra ano. E por que no ano anterior é quase igual? Porque a gente tem uma base robusta de comparação. A gente cresceu no ecossistema quase 87% do terceiro trimestre de 22 contra o terceiro trimestre de 21. E o destaque positivo aí foi o desempenho do melhor envio, que cresceu 28% versus o terceiro trimestre de 22. A receita de assinatura de plataforma cresceu, como eu falei, 18,8%. Então, a gente tem mantido, sim, a aceleração de assinatura, a entrada de novos clientes. Isso é muito importante. Como eu disse, a gente prepara a empresa para estar crescendo em ecossistema quando a economia começar a acelerar. A gente já sentiu, como eu falei, um pouco de aceleração, dado que esse 11,4%, mas isso é uma preparação para o futuro crescimento da companhia. Avançando para o slide número 5, aqui você vê que a manutenção do ritmo de adição de novos clientes. A gente tem como base 100, isso aqui não é o volume em milhares, é uma comparação de base 100. A gente tem aqui primeiro trimestre de 20, quando nós fizemos o IPO da companhia, onde nós aceleramos na sequência, então a gente não tem perdido a adição de novas lojas. Isso é uma conquista bem interessante, dado que a gente teve aí o pós-Covid, que afetou muitas operações, e não foi o caso da local web. E resultado disso é um constante crescimento, aqui no slide número 6, um constante crescimento do volume de assinantes pagantes da nossa operação de e-commerce. Quando a gente fala de GMV, e aí eu movi para o slide número 7, quando a gente vai aqui para o GMV do ecossistema e de loja própria. GMV do ecossistema, a gente cresceu ano contra ano
15,3%, atingindo 15 bilhões de reais. Anualizando esse número, a gente chega em 60 bilhões, e a Localweb, claramente, um grande player no mercado brasileiro. Como eu disse, também a gente está falando de um crescimento quarter over quarter, né? Que assim, o crescimento imediatamente ao quarter anterior, o segundo trimestre de 23, de 8,9%. Isso também é muito representativo. E no caso do GMV de loja própria, é o GMV através de esforços do próprio cliente que não contempla o marketplace, a gente está falando de um crescimento de 22% ano contra ano e de 10,2% em relação ao trimestre anterior. Isso é muito importante porque a gente tem como objetivo ensinar os nossos clientes a fazer os esforços de marketing próprio, seja através de integração com redes sociais, seja através de e-mail marketing, trabalhando na própria base de cliente e por aí vai. Isso é um mantra para a Localweb. A gente ajuda os clientes a fazerem os próprios esforços. E isso tem trazido bastante resultado, tanto que o GMV de loja própria tem crescido proporcionalmente mais do que o GMV do ecossistema. Movendo para o próximo slide número 8, a gente tem aqui o nova marca institucional, LWSA. O que nos motivou a mudar essa marca? Aí eu vou contar um pouco a história, né? A marca Localweb é a marca que é utilizada para as operações de Bionline SaaS, como hospedagem, domínio, e-mail corporativo e por aí vai. As operações de e-commerce, que hoje representam mais de 2/3 da LWSA, são suportadas por outras marcas, por exemplo, Tray, Blink, Melhor Envio e por aí vai. Essas marcas não se utilizam da marca Localweb. E o cliente dessas marcas não se enxergam como Localweb. Isso eu estou falando com base em pesquisa. Então, nós precisamos de uma marca corporativa que endosse todo o grupo, e a marca Localweb, mesmo Localweb Company, elas acabam confundindo o cliente das operações de e-commerce. Isso eu estou falando também com base em pesquisa que foi feita com as marcas de e-commerce. O ticker LWSA é muito utilizado pelo mercado e a gente testou ele e tivemos uma ótima receptividade como opção de marca corporativa, de forma a manter alguma relação com o Localweb, mas não tão forte como o Localweb Company. Então, a partir de agora, a gente vai utilizar a marca LWSA como marca corporativa, a marca Localweb fica como a marca exclusiva para o Bionline SaaS, e todas as marcas do grupo vão utilizar LWSA como marca de endosso para todas as marcas. Então, assim, essa vai ser a estrutura de marca do grupo a partir de agora. A marca corporativa, então, LWSA, através dessas 3 formas aí, utilizando a mesma tipologia que a gente tinha em Localweb Company. A Localweb para Bionline SaaS é aquela com vermelho, isso todo mundo está acostumado, nada a ver com a LWSA. Então, a partir de agora, o grupo chama LWSA. E, dando continuidade, como fica a LWSA? Então, está aqui, nada diferente do que a gente já tinha. A LWSA é composto por 5 negócios, BUs, né? A primeira aqui seria RP e gestão, segunda de Financial Service, terceiro Bionline SaaS, que usa a marca Localweb, mas não somos mais Localweb como grupo, nós somos LWSA a partir de agora. Commerce Enterprise e Commerce SMB. É assim que a gente trabalha junto ao mercado. E avançando, passo agora a palavra para o nosso CFO, Rafael Chamas, que vai falar um pouco mais sobre os números da LWSA. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Vamos seguir aqui então para a apresentação de resultados, por favor. Eu começo pelo slide número 13, apresentando a receita líquida do período, tá? Pelos nossos 2 segmentos.
O Fernando acho que já trouxe uma boa análise sobre isso, porque esse trimestre ele demanda um entendimento diferente entre a base de comparação anual e trimestral, né? Aqui graficamente um pouco do que o Cine já adiantou, então, né? Então, no consolidado da companhia, a gente tem um crescimento de 9% ano contra ano, e quando eu olho contra o trimestre anterior, né, o segundo TRI, o crescimento foi de 5%. Então, fechamos esse TRI com 330 milhões de receita. O entendimento desse crescimento, né? Quando a gente olha para o commerce, então o commerce com um crescimento anual de 14%, fechando com 224 milhões, né? E com uma aceleração, quando a gente pensa na performance trimestral de 7%, acho que alguns indicadores foram mostrados ao longo da apresentação relevantes sobre isso, né? O crescimento da própria operação de assinaturas na base anual de quase 19%, né? Isso é bastante relevante, considerando que no ano passado a gente havia tido no commerce um crescimento muito robusto, né? A gente fala que foi um trimestre de comparação, terceiro TRI 22 para o segmento de e-commerce, é um trimestre forte, afinal a gente havia crescido 86%. Então, a conclusão é, o crescimento anual de 14%, ele tem por detrás aqui uma base bem forte e comparável, né? Com destaque em especial por o crescimento de assinaturas, que é da casa de 19%, e quando a gente olha numa perspectiva trimestral, então o que mostra o ritmo e a tendência para a performance da companhia nos trimestres futuros, a gente vem agora para um crescimento de 7% quando comparado ao TRI anterior. O segmento do BeOnline SaaS, com crescimento diferente, né, o que traz a média para baixo. Então, quando a gente olha anualmente, é uma queda de 1%, né, fechado em 106 milhões. O que explica essa queda de 1%, acho que a gente tem falado disso há alguns trimestres, e esse é o trimestre final desse movimento, né? A gente, pouco mais de um ano atrás, tomou por decisão descontinuar algumas operações no mercado do BeOnline SaaS corporativo que tinham baixa rentabilidade. Então, aqui foi uma troca de crescimento por rentabilidade. Como se pode ver, olhando trimestralmente, ele já inflexiona, né? Já não tem mais uma queda, então é um crescimento de 1%, saindo de 104,9% para 106%, em função do período final dessa jornada que a gente teve de descontinuação de operações corporativas, de novo, frisando aqui que a gente buscava rentabilidade para isso. E aí, se a gente mudar para o slide seguinte, por favor. Aqui acho que fica claro, né? Eu vou mostrar um pouco as margens, e esse efeito que eu acabei de comentar sobre o crescimento, ele fica evidente, né? Então, a gente fecha, aqui eu trago no slide 14 o EBITDA da companhia para o trimestre, então a gente fechou esse período com 54,1 milhões, é um crescimento de 10%, e aí é importante a gente olhar as margens, né? O maior e principal destaque aqui, sem sombra de dúvidas, a margem de adquiridas, que a gente tem, enfim, o break-even, né? A gente fechou o período de 2,8, e olhado numa perspectiva que desde que a gente fez a totalidade das nossas aquisições, acho que mostra uma curva muito, muito interessante, né? A gente sai de menos 12% para praticamente 3% de margem. Então, é uma alavancagem de 15 pontos percentuais nesse período, né? O Fernando já disse isso com clareza, a gente não para por aqui, óbvio que a meta jamais é o break-even, mas é importante a gente ter chegado a esse momento, e mais importante saber que os motivos que nos levaram até essa evolução de margem são motivos muito sustentáveis, né? É alavancagem operacional de negócios, são operações que têm margens brutas saudáveis, que não têm demandado investimento crescente em aquisição de clientes para que a gente continue mantendo um bom ritmo de crescimento, né? Obviamente, uma gestão muito disciplinada de custos. Então, são características muito saudáveis dos negócios em si, como modelos de ingestão, que nos fazem não ter dúvida que essa jornada de rentabilização continua daqui para frente, né? Olhando os demais segmentos, então, eu havia comentado sobre o BeOnline, aquela troca, né, que a gente fez de crescimento por rentabilidade, descontinuando contratos ou operações menos rentáveis. A sustentação ali perto dos 23% continua já há 3 trimestres, né? O que mostra que foi um movimento muito saudável que a companhia fez. E o commerce, como a gente sempre fala, tem que transitar ali perto dos 34%, 35%. Esse TRI fecha com 32%, mas basicamente dentro do que a gente considera
sazonalidades muito naturais do negócio, o trimestre passado 38, esse 32. Então, quando a gente pensa em perspectivas para esse setor, a gente continua na mesma mensagem que a gente sempre passa, transitando ali entre 34% e 35% é a margem saudável desse negócio. Mas eu acho que a grande notícia aqui é, voltando às adquiridas, enfim, break-even e uma alavancagem de quase 15 pontos percentuais desde que a gente fez a maior parte das aquisições no quarto T de 2021. Movendo para o slide 15, aqui eu trago caixa da companhia, outra característica da Local Web, né? Uma companhia com balanço muito saudável, né? A gente fechou o período com 1,1 bi em caixa, a companhia não tem dívidas, né? Então, o que a gente tem no balanço que compromete esse caixa, basicamente são os earn-outs que temos a pagar, é um tema que a gente tratou bastante no último trimestre, sobre a dinâmica disso, né? O que tem hoje registrado na companhia no passivo é aquilo que a gente tem como melhor estimativa para pagamento, né? Então, não tem nenhuma mudança em relação ao último tri no que a gente espera pagar, né? São 635 milhões. Então, o que nos deixa com caixa líquido pós-pagamento desses earn-outs de 401,7 milhões de reais, uma posição bastante sólida. E movendo para o slide 16, eu trago aqui o lucro da empresa. Então, a gente reverte um prejuízo que a gente teve no período passado de 7,3, um lucro de 3,9, e olhando os ajustes que excluem basicamente os efeitos todos decorrentes das contabilizações das aquisições, né, dos earn-outs das aquisições, aí eu falo aqui basicamente de amortização de intangíveis e os ajustes a valores presentes das prestações de earn-outs, o lucro líquido ajustado do período foi de 24,5 milhões. E agora, então, obrigado a todos. Eu passo a palavra de volta para o Fernando para ele fazer as considerações finais dele. Obrigado, Rafael. Aqui é o Fernando Cirne de novo. Vou falar um pouquinho onde a LWSA está focando seus esforços. E eu começo falando um pouquinho sobre ganho e rentabilidade. A gente tem focado os esforços em ganho e rentabilidade nas operações adquiridas e vai continuar fazendo isso ainda por um bom tempo. Como vem esse ganho de rentabilidade? Primeiro, a alavancagem operacional. As empresas adquiridas é o grupo de empresas que mais cresce dentro da LWSA e também com forte controle de custos. A gente, felizmente, tem uma boa notícia, que é a gente tem conseguido trazer o mesmo volume de clientes, mantendo o nosso CAC, então a gente não tem uma pressão de custo para adquirir clientes. A gente tem feito uma série de consolidação de operações, isso facilita o entendimento do nosso cliente com relação à questão de marcas, e isso também traz uma economia de custos. E, por fim, diversas sinergias operacionais. Então, crescimento mais forte controle de custos e redução de custos até tem sido responsável por esse ganho expressivo de margem nas operações adquiridas. E certamente vai dar continuidade a esse processo para nós. Na sequência, a gente tem geração de caixa que vem crescendo mais do que o EBITDA da companhia. Isso é uma grande conquista e deve-se principalmente à diluição do CAPEX do grupo. Isso é muito importante também. E, por fim, a expansão da receita com esforços que requerem baixo investimento, o que traz baixo impacto na margem. E o crescimento quarter over quarter, que a gente falou bastante nessa apresentação, já mostra alguns resultados disso. Começo com o Wake. O Wake começou essa trajetória esse ano, tem pouco mais aí de 6 meses de vida, embora o trabalho técnico começou um grande tempo atrás, a gente já tinha plataforma corporativa faz um bom tempo, mas a Wake tem trazido um bom barulho no mercado, já é muito conhecida, e temos um legado, acho que muito bem construído já. Isso acho que é a maior conquista que a gente tem esse ano aí da Wake, né? Estamos construindo aí, pavimentamos um caminho bem interessante para frente da Wake. Serviços financeiros, trouxemos um executivo que está planejando esforços bem interessantes para o próximo ano. Certamente uma área uma área com muito potencial. Cross-sell,
já representa bastante a companhia, mas certamente com muita coisa para ser entregue. Avançamos bastante. A parte de pagamento já é muito importante para a companhia, a parte de logística crescendo de forma bem expressiva. M&A, companhia passa a olhar mais do que nunca com muito carinho essa parte de crescimento inorgânico. Lógico, hoje com olhos, com drivers mais cuidadosos, no sentido de a gente já tem um ecossistema mais completo hoje, então a gente olha talvez com indicadores do tipo empresas que tenham um tamanho que possam mover o ponteiro da local web, que é uma empresa que já tem uma receita muito mais expressiva e também talvez queira comprar empresas com rentabilidade um pouco mais consolidada, mas certamente tem sido uma frente de muita atenção aqui dentro do grupo. E, por fim, trabalho de pricing, né? Acho que eu cito um trabalho já que tem tido um resultado muito expressivo, o trabalho em Melhor Envio, que certamente trouxe ganhos muito grandes, e eu acho que a parte de plataformas de e-commerce ainda tem um trabalho muito grande para frente, com grande potencial de trazer receita adicional para o grupo, um trabalho que já começa a ter pequeno impacto aí no quarto trimestre e certamente vai impactar consideravelmente, ou assim, com alguma substância, o resultado da companhia para o próximo ano. Então é isso, agradeço a todos por terem participado nesse nosso call e agora eu passo para o Q&A. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. A primeira pergunta vem do Lucas Chaves, do UBS. Lucas, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Muito obrigado por pegar a minha pergunta, cara. Do meu lado, uma dúvida apenas, com foco agora no quarto trimestre, tá? Como a gente deve ver os resultados agora, olhando para um quarto trimestre, e como o Melhor Envio entra nessa conta de vocês, olhando também o desempenho para o quarto trimestre? Muito obrigado por pegar a minha pergunta. Ô, Lucas, tudo bem? Fernando falando. Vamos lá, eu vou falar um pouco do quarto trimestre e passo depois o Melhor Envio para o Williams responder. A gente tem reforçou muito nesse call e no nosso earnings, o quanto a gente acelerou o crescimento no quarter over quarter, né? Então, por exemplo, segmento de e-commerce, no segundo quarter, em relação ao primeiro quarter, nós crescemos 5%. E passamos a crescer do terceiro quarter em relação ao segundo quarter, 7%. Então, a gente acelerou 7% o crescimento expressivo aí. Então, acho que isso, de certa forma, dá uma luz do que a gente espera para o quarto quarter, até considerando que tem aí um Black Friday e Natal. Então, a gente está, digamos assim, otimistas, mesmo considerando que a economia brasileira não está maravilhosa, né? Isso já reflete um pouco dos esforços da local web para tentar crescer, né? O que a gente chama das avenidas de crescimento, para tentar crescer independente da economia. Como eu sempre falo, a gente não pode esperar a economia se reaquecer. A gente tem que trabalhar para procurar nossas vias de crescimento. E isso está acontecendo, essa aceleração em relação ao segundo, ao primeiro versus terceiro, segundo quarter. Então, a gente está, de certa forma, confiante para o quarto quarter, tá? E agora eu passo um pouco a palavra para o Williams, para ele falar um pouquinho de como o Melhor Envio, o que está acontecendo no bom sentido, né? Qual é o cenário de Melhor Envio e quanto ele vai impactar para o quarto trimestre. Obrigado, Lucas. Williams, por favor. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Lucas, obrigado pela pergunta, a oportunidade de falar um pouquinho de logística. E o Melhor Envio vem trazendo resultados aí fantásticos, né? Cresceu 28% esse quarter contra o ano passado. E isso, a gente fala muito de reprecificação, mas na verdade por trás tem um cenário muito maior de evolução tecnológica, né? O Melhor Envio tem tido aí grandes esforços e investimentos no produto, e isso capacitou a gente, né, até quando fala em precificação, criar uma precificação mais dinâmica, criar inteligência por tipo de cliente, por rota, por destino, e tudo isso vem maximizando a nossa receita, né? O volume de envios
A gente tem crescido também, mas em menor escala, mas principalmente a receita tem se maximizado, né? Então, por trás de toda essa performance, vem muito essa inovação tecnológica, o que tem nos permitido, inclusive, adicionar diversas outras transportadoras, né? Então, recentemente, incluímos 2, 3 novas transportadoras e a última, uma transportadora nova no Brasil, que vem da China, com bastante capacidade e conhecimento e com preços muito competitivos. E quando a gente coloca uma nova transportadora como essa, que é a JT, a gente está vendo uma ampliação também no nosso perfil de carga, porque ela vem com competitividade para cargas onde o Melhor Envio não atuava tanto, em pacotes de maior peso, maior volume, e, consequentemente, são rotas e cargas que trazem também um incremento da receita. Então, além de a gente ampliar nossa competitividade com preço final para o consumidor, a gente também tem uma maior margem naquele envio, né? Então, essa evolução de produto que permite ter essa inteligência de precificação e aumentar players de transporte tem feito esse crescimento da Melhor Envio. Então, a nossa expectativa para Q4 é muito positiva, né? Não posso dar guidance aqui, mas a gente está bem animado, a gente está preparado, né, para todo esse volume que a gente pode ter. A gente está com todas as integrações com diversas plataformas e crescendo muito no grupo também, né? O cross-sell tem sido uma agenda constante, a gente tem colocado o Melhor Envio em todas as nossas plataformas, né, de forma mais intensiva, e eu acho que isso a gente vai capturar sim nesse Q4, né, considerando Black Friday e Natal, um bom resultado. E até uma última evolução de produto que vai ser lançada, né, tá em beta já com alguns clientes, é a logística reversa. Principalmente nessas épocas de promoções, né, Black Friday e Natal, ocorre depois um percentual de devoluções. Então, a gente está lançando também logística reversa para começar a capturar receita na devolução dos envios, né? Então, tudo isso traz para a gente um cenário bem positivo para Melhor Envio, de continuar crescendo margem, né? Já é uma empresa que já roda no cenário positivo de EBITDA, e é muito promissor, a gente está bem animado com o Q4, sim. Muito obrigado, pessoal. Ficou muito claro as duas perguntas. Obrigado novamente. A próxima pergunta vem do senhor Fred Mendes, do Bank of America. Fred, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas é mais para entender a dinâmica aqui, porque de estratégia, né? Pelo nosso entendimento aqui, que pode estar errado, mas vocês estavam tendo uma agressividade maior em Tray, né, na questão de preço, né? E quando a gente olha em Tray em particular nesse TRI, ela cai TRI contra TRI. Então, eu queria que vocês falassem se eventualmente, é lógico, é tech, né? Então você está sempre testando e errando, mas e acertando, né? Mas vocês acham que isso está funcionando, não está? Essa é a explicação por trás, talvez, dessa queda em Tray, ou se tem alguma coisa por trás, alguma coisa fora que a gente não está vendo. Essa é a primeira. E a segunda, ela é semelhante também na parte de e-commerce. O Chamas já falou que tem uma sazonalidade grande em margem, né? Tudo bem, mas assim, chama atenção, foram 600 basis points de diferença e adquiridas melhorando bem. Então, não sei se pela precificação em Tray mais forte, o cliente acabou saindo de Tray e indo para as adquiridas, se teve algum tipo de canibalização nessa frente ou não tem nada a ver uma coisa com a outra e são performances distintas. Obrigado, pessoal. Ô Fred, tudo bem? Ô Fernando, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar respondendo a segunda e vou passar para o Cassius e o Williams continuarem, tá? Vamos lá. A margem do commerce teve uma queda, sim. A gente sempre falou aí que o commerce tem que trabalhar com uma margem de 34,5%. Então, a gente teve outliers para cima, mas a gente sempre fala que o target é 34,5%. Mas teve, de fato, então, uma queda de 34,35% para 32%. É um fato. E de onde vem essa queda? Não é de Tray. Tá? Então, achei que a Tray ela não contribuiu para essa queda de margem. E aí o Williams vai responder depois a tua pergunta do crescimento da Tray. Acho que ainda assim a pergunta é válida que você colocou. Essa queda, então, do que seria um target nosso de 34%, 35% para 32%, ela acontece por uma pressão
da cadeia de adquirência de pagamento, que está sendo pressionada, por sua vez, pela entrada de novos meios de pagamento. É isso que aconteceu. E aí, existem formas que a gente está trabalhando para reverter isso, que acho que não é nada muito complexo, não. Tá? Então, existem esforços já em andamento que vai fazer com que isso seja revertido nos próximos quarters de forma, acho que até tranquila. Tá? Então, esse foi o efeito da queda de margem do commerce orgânico. Eu vou passar, então, agora a bola para o Cássio, que ele vai explicar. O Cássio é o nosso novo VP de Financial Services, que vai explicar como que a gente vai trabalhar essa recuperação de margem da operação de pagamento, que essa é a causa, né, da pressão da cadeia de adquirência, e também para o Williams falar um pouco de trade, tá bom? Aí eu complemento a tua resposta. Eu queria começar pelo topo da pergunta, que seria a margem, tá bom? Por favor, Cássio ou Williams, vocês escolhem aí quem fala primeiro. Obrigado. Cássio, pode falar, eu vou na sequência. Tá bom, obrigado, Williams. Olá, bom dia a todos. Esse é meu primeiro call aqui na LWSA. Esse tema da margem em pagamentos, como o Cirne comentou, a gente teve um impacto de aumento de custos, né, na cadeia de adquirência, mas chegando aqui estou completando 3 meses, já conseguimos identificar várias oportunidades de pricing, ações comerciais, de volume, pricing e também de estrutura para estar revertendo essa situação. Então, é um tema que aconteceu e que já está avaliado, analisado e que a gente já tem um plano para estar reagindo a essa situação. Então, eu vou falar um pouquinho. Então, obrigado pela pergunta, Fred. E falando especificamente de TRI nesse TRI, o maior fator foi sazonalidade mesmo, né? Nós implementamos a nova precificação no início do TRI, praticamente ali nos primeiros meses de início, e o que a gente notou é que teve uma boa recepção, mas ao longo do TRI, alguns ajustes foram sendo feitos, de fato, então fizemos algumas negociações muito positivas, e em alguns momentos a gente postergou o início dessa cobrança, dando para o cliente alguns fôlegos, né? Então, eu acho que o resultado final é muito positivo, a gente tem boas expectativas, né? Mas esse TRI realmente ele ficou um pouco abaixo por, inicialmente, essa questão de reprecificação e adequação dos contratos, e o fator sazonalidade, onde a gente viu que o GMV de marketplaces também tem crescido um pouco menos, né? O mercado como um todo está mais devagar. O grande fator que a gente vê como positivo para a Tray é o crescimento de GMV de lojas próprias. Então, a gente vê que os nossos clientes estão cada vez mais aprendendo a vender nos canais próprios, e isso traz, né, muitos resultados positivos que não são necessariamente capturados em Tray, né? A gente tem um resultado de pagamentos, a gente tem um resultado de logística. Então, quando você olha apenas Tray, o resultado ele fica parcial, né? O efeito dos clientes Tray venderem mais em lojas, ele faz o cross-sell e as outras unidades crescerem mais. Então, o que a gente vê, eu acho que vale muito falar de perspectiva de quarto T, é recuperar essa queda. A gente entende que o quarto T a gente já entra com os contratos todos ajustados, capturando um potencial maior de take rate sobre marketplace e capturando também mais receita sobre GMV de lojas próprias. Então, não nos preocupa, foi algo pontual, muito relacionado a esses dois fatores que eu comentei, e a expectativa agora para o quarto Q é muito positiva. E só um outro fator que, quando você olha a Tray de forma única, né, você analisa, a gente também tem mudado um pouco o perfil de aquisição, diminuído um pouco o número de novos clientes em Tray, direcionando para a plataforma Bag, que também faz parte, né, da nossa aquisição de e-commerce PME. E Bag tem crescido aí mais de 50% ano contra ano. Então, muitas vezes, olhar só Tray já não representa todo o nosso negócio de plataforma, porque a gente tem também essas estratégias de qualificar em Tray clientes que sejam com um potencial maior de venda em loja, um cliente um pouquinho maior do que a gente tinha antigamente, né? Então, a gente tem também trabalhado com esse mix de aquisição de clientes, e aí quando a gente olha toda a nossa plataforma PME, que envolve as duas marcas, a gente vê que está muito positivo o cenário, né? Expectativas boas para o último trimestre do ano.
Perfeito, perfeito. Pessoal, é super claro. Se eu só puder fazer um follow-up nessa questão do quarto Q, pelo menos como a gente viu o TRI aqui, a gente esperava, a gente pelo menos estava vendo ele na nossa percepção um TRI mais forte, e aí parece que no final do TRI ficou um pouco mais difícil o mercado, né? Talvez ali em setembro, pelo menos essa é a nossa percepção. Mas agora, pelo que vocês estão falando, sem guidance, mas é uma expectativa de um quarto TRI forte, né? Ou seja, se a gente tiver certo, teve uma queda e depois já está recuperando. Foi mais ou menos, essa é a leitura do TRI ou não? Ele foi um TRI mais ou menos semelhante aí ao longo do TRI? Ou realmente teve uma queda no final e agora vocês já estão vendo essa melhora? Obrigado. O Fred, eu diria o seguinte, o mercado não está bom ainda, tá? A gente percebe que a economia não está legal, é um pouco efeito que a gente tem feito a mais aqui dentro da local web. Por exemplo, precificação, a gente teve algum pequeno impacto nesse terceiro, um impacto maior no quarto, tem um pouco de efeito de wake. Eu acho que é um pouco dos esforços nossos para tentar deslocar essa curva. Como a base comparativa de 2022 ela é muito alta, a gente chegou a crescer 90% no caso do commerce, o year over year fica difícil de você olhar. Então, por isso que a gente está reforçando muito a história do quarter over quarter. Então, na verdade, o mais 5% que a gente fala do segundo para o primeiro quarter e agora o 7% do commerce do terceiro para o segundo quarter, ele mostra, sim, uma aceleração que a gente teve nesse terceiro quarto, que você não enxerga isso no year over year, e a gente espera, sim, essa continuidade no quarto quarto. Então, a gente está mais otimista, sim, para o quarto quarto do que a gente estava no terceiro e mais estava no segundo. É um pouco essa a tua interpretação, sim, Fred. Perfeito, Cine, claríssimo. Muito obrigado. Obrigadão, Fred. Abraço. A próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, da JP. Marcelo, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas também. Eu queria explorar um pouco a variação sequencial na margem de Bionline e SaaS. Estava rodando lá para os 22 e baixou mais para perto de 18, né? E quando a gente vê a parte orgânica, ela não caiu tanto. Então, eu queria só entender o que causou essa mudança sequencial na margem desse segmento. E a segunda pergunta é se vocês pudessem comentar um pouco a sua estratégia de internacionalização. Então, a gente viu vocês lançando aí o anúncio do Bling no México. Como que vocês imaginam isso desenvolvendo? Se vocês imaginam levar outros produtos? E se isso teve algum impacto na rentabilidade desse TRI? Oi, Marcelo. Bom dia a todos aí. Rafael falando. Marcelo, é o seguinte, quando a gente olha a margem do Bionline como business puro, tá? A gente traz até um gráfico sobre o qual eu acabo fazendo a apresentação de resultados. Você vai ver que a margem do Bionline ela vem vindo num patamar estável, tá? Era um business, sim, que rodava aí nos seus 17% ou 18%, mas nos últimos 3 ou 4 trimestres ele está mais na casa dos 22 e 23%, tá? Que é onde a gente acredita que essa margem deva estar, tá? Todo aquele movimento que a gente fez na operação corporativa, que começou mais de um ano atrás, foi visando isso, né? A gente tinha um segmento que era com margens mais pressionadas, crescimento difícil e que, no fundo, nunca foi grande foco da empresa, né? Acabou sendo muito uma decorrência de uma estratégia de upsell que a gente, no passado, desenvolveu, e a opção da companhia foi descontinuar essas operações ou reduzir o tamanho delas, né? Principalmente naquilo que fosse menos rentável, privilegiando aqui geração de caixa, né? A operação do Bionline, ela é uma operação que historicamente sempre gerou muito caixa, né? Viabilizou muitos dos nossos movimentos iniciais de M&A. Então, o foco foi voltar à rentabilidade e não a crescimento, né? Como vocês podem ver, esse trimestre foi aquele em que o crescimento anual ele chegou mais perto de zero, que mostra a inflexão. Obviamente, olhando esse número uma perspectiva temporal, o que a gente vê a partir de agora é que vamos chamar de contração da operação, ela termina, né? Mantendo o business nesses patamares que a gente acha que são saudáveis para a operação, para o portfólio que a gente trabalha hoje. Marcelo, eu vou continuar aqui com a resposta de internacionalização, tá? Por que nós somos no México com o Bling? O Bling é hoje, talvez, uma das principais
se não a principal fornecedora de produto para as prateleiras dos marketplaces no Brasil. E também para produtos que são vendidos, né? Sem citar nomes aí, ele para alguns marketplaces, ele chega a ser mais de 20% das vendas de grandes marketplaces. Tá? O Bling é muito poderoso para marketplace, né, como fonte de produto. E o México é um país que tem alta dependência de marketplace para suas vendas. Chega a alcançar mais de 50% do total do e-commerce. Dado isso, e dado que a maneira como o Bling é construído, fica muito fácil para nós internacionalizar o produto. Estou falando em termos de engenharia, inclusive. Quer dizer, ele requer muito pouco investimento do nosso lado. Então, a gente começou a organizar isso faz alguns meses e foi praticamente, assim, baixíssimo investimento. Assim, foi praticamente traduzir o produto e adequar as regras fiscais do país. Tanto que nós temos hoje 2 pessoas só no México. Isso Fernando, você nos ouve? Sim. Eu te ouço também, Fernando. Então, junta-se a isso o fato de que a venda de Bling é uma venda low touch, feita só através de canais digitais. Então, baixíssimo investimento e forte contribuição para marketplace foi a decisão da gente colocar o Bling no México. A gente tem hoje só 2 pessoas no México trabalhando com Bling, só. O resto compartilha a estrutura aqui no Brasil. Então, foi muito pouco investimento e essa contribuição para marketplace. Temos planos de investir mais? Por enquanto, não, no México. Por que não? O mercado brasileiro ainda é muito grande. A gente está falando de um mercado com 11% de penetração de e-commerce. Nosso foco é Brasil. A gente quis aproveitar essa onda de marketplace no México. E, nesse momento, nossas avenidas de crescimento estão focadas em frentes que requerem baixo investimento. Qualquer outro produto nosso que a gente tem que levar para o México vai requerer investimento maior, que é o seu ponto, Marcelo. Então, a gente não vai investir, vai fazer nenhuma frente em outro país que vá corroer margem. A gente, de certa forma, foi alguma coisa muito focada, que a gente tinha certeza que não iria corroer a nossa margem. Então, de fato, foi um evento pontual. Ainda não move ponteiro de receita, ainda é muito incipiente. A gente está aprendendo a vender lá, a gente está testando o mercado, alguma coisa que vai trazer algum pequeno resultado para 2024. Marcelo, deixa eu só complementar a primeira pergunta que o Rafael respondeu. Aqui é o Igor falando de BeOnline SaaS, e é só um complemento mesmo, tá? Um ponto interessante para a gente observar sobre a questão de margem do BeOnline é que quando você compara o year to date de 23 contra o year to date de 22, e essa informação está lá no nosso earnings, na página 6, você vai ver que tanto para a margem bruta quanto para a EBITDA, a gente tem um incremento quando a gente olha year to date. Ou seja, esse movimento que a gente comentou já alguns calls, né, a gente vem falando disso, né, esse movimento de migração desses contratos e até cancelamento em prol de margem, ele tem resultado num incremento de margens um pouco mais de médio e longo prazo para a operação bem interessante. Então, esse é o nosso foco, né? Obviamente, esses bumps no trimestre eles podem acontecer por N razões, mas quando a gente olha numa trend maior, que é o nosso foco e é onde a gente sempre está mirando essa operação, que é uma operação mais estável, a gente tem incremento de margens bem interessantes aqui, tá? Então, é só um complemento aqui para balizar um pouco melhor sobre o que o Rafael estava comentando. Tá joia, muito obrigado pelas respostas. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Fernando. A próxima pergunta vem do Thiago Kapowskis, do Itaú. Thiago, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Vocês conseguem me escutar aqui? Sim, senhor. Fernando falou. Bom dia, Fernando. Bom dia, Chamas e todos. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta.
Eu queria também fazer duas, apesar de que eu acho que vários pontos que eu tinha já foram perguntados. Acho que a primeira, eu só queria explorar um pouco mais. Eu acho que dá para ver bem, né? Acho que vocês exploraram muitos pontos da melhora de margem operacional e tudo que vocês estão fazendo em controle de custos, mas pelo menos para nós ainda chama um pouco a atenção a questão dos earnouts, né? Principalmente quando você compara a última linha, dado aí os 22 milhões de reais nesse trimestre e um pouco da falta de visibilidade para a gente conseguir modelar esses earnouts e tentar entender a geração de caixa lá para o acionista, né? Se vocês puderem, se for possível, conseguir dar uma cor do que a gente pode esperar para esses earnouts, a gente deve ter mais revisões para cima nos próximos trimestres, se vocês puderem falar um pouco dos racionais, por que esses números estão aumentando, quais são as empresas que estão entregando mais do que esperado, né? Para justificar esses aumentos, eu acho que ajudaria bastante. E a outra, eu entendo aí que o macro está, de fato, pesando, né, um pouco complicado, mas se vocês puderem falar um pouco, acho que vocês já exploraram o quarto trimestre aí melhor, mas se vocês puderem falar talvez um pouco do que vocês estão vendo, expectativas aí mais específicas para Black Friday, vocês acham que o fato da gente não ter, por exemplo, Copa do Mundo esse ano ajuda ou atrapalha? Tem empresas que falam que ajuda, tem empresas que falam que atrapalha, enfim. Se puderem dar um pouco de cor do que esperar aí para o quarto tri, com um pouco mais ainda de detalhes, eu agradeço bastante. Oi, Capuz, tudo bem? Rafael falando, deixa eu só puxar o microfone aqui. Seguinte, sobre earnout, vamos lá. Não houve qualquer revisão de earnout, né? Eu vou dar um pouco da história e aí eu chego exatamente nos números do TRI, mas assim, e aí conversamos bastante no último trimestre, onde sim houve uma revisão grande, né? Naquele momento, acho que foi uma dúvida constante, o que significa que apesar da política que a companhia tem para revisão de earnout ser muito clara, né, muito bem estabelecida, formalizada com o auditor, com o comitê de auditoria, acho que a nossa comunicação claramente não trouxe todos os detalhes que achávamos que houve, tá? Mas então, resgatando a dinâmica dessa política, que é o teu ponto, a gente faz revisões semestrais nesses earnouts, né? Eu lembro que os nossos earnouts, eles são modelados de uma forma a serem variáveis, né, com base em performance, então eles não são números estáticos, né, com metas atingidas e aquele valor liberado, né? Depende sim de performance, depende de integração, depende de cross-sell. A gente sempre acreditou dentro da nossa estratégia de M&A que essa é a melhor forma de criar incentivos alinhados entre as duas partes, né, comprador e vendedor, porque se por um lado ele traz para o vendedor, né, a empresa que a gente está trazendo aqui para dentro de casa, uma dinâmica em que a captura de sinergias, né, ela pode ser altamente benéfica no preço, então, para o valor que o vendedor está trazendo pelo próprio deal, né? Para a empresa é uma forma de estimular sinergias, né? Isso é bastante importante, é um dos grandes motes, né, da nossa tese de M&A. A gente não compra empresa para ampliar receita, e sim para conseguir constituir um ecossistema complexo que nos protege tanto de competidores quanto alavanca a rentabilidade do que a gente tem sobre os clientes que a gente adquire. E, por outro lado, ela acaba sendo uma forma muito interessante da gente proteger o acionista, né? Porque me permite pagar valuations ou criar lógicas de retorno sobre o capital investido que, numa situação de estresse, né, em que um M&A não deu certo, o preço ele não se alavanca, né? Então, a gente acaba, quando compra uma empresa de SaaS, a gente acaba tendo uma dinâmica muito positiva com esses earnouts variáveis. Com isso na mesa, né, é óbvio que aquilo que está registrado no passivo é sempre uma estimativa. Estimativa essa que ela é registrada inicialmente, né, pós-deal, com base no laudo feito por um terceiro, né, que passa pela revisão de diversos entes, né, então não é uma modelagem pura da companhia. E a cada 6 meses a gente faz essas revisões, usando de novo até um terceiro para validar um pouco dessas projeções e as corrigindo. Então, acaba isso sim, obviamente, trazendo uma volatilidade na nossa DRE, no nosso balanço, que é inerente ao M&A, né?
Isso posto, a última revisão que tivemos foi a do meio do ano, tá? O que você vê de impacto no resultado agora é única e exclusivamente correção, vamos chamar de juros, tá? Correção monetária, porque o registro desse passivo ele é sempre feito a valor presente, né? Então, por isso que eu acabo sempre apresentando a posição de caixa líquido da empresa, porque são tecnicamente bases comparáveis, né, de posição de caixa líquido, mas não houve qualquer revisão, né? Mas tua pergunta foi, o que esperar? Se não, a gente, com o que a gente projetou no meio do ano, foi considerando a nossa melhor previsibilidade estimativa para a performance das empresas para o final do ano. Lembrando que quase 70% de todo o nosso passivo ele vai ser liquidado com base nos resultados de 2023, né? Então, ficaria exposto a um tempo maior de performance operacional, 30% daquele passivo, né? Então, isso provavelmente traz uma substancial menor oscilação ou variabilidade nesse valor registrado. A gente acredita que o que tem registrado para as empresas que são pagas agora com base em 2023 é um valor muito próximo do justo, é óbvio, alguma pequena oscilação deve acontecer, mas a companhia não espera nada material sobre esse valor, tá bom, Kabuskas? Desculpa aí a resposta técnica e longa, mas fico à disposição. Não, tá justíssimo. Só um ponto, o Chambers, e o meu questionamento não é nem sobre a questão contábil, etc. Não, isso eu super entendo. Mas, então, os 22 milhões de reais, ele é um ajuste simplesmente por conta de juros, é isso? Isso. Basicamente. A maior parte sim, Kabuskas. Tem algum valor retido que se libera, alguma coisa assim, mas essencialmente a gente está falando de correção monetária, tá? Tá bom, tá claro. Obrigado, o Chambers. Fernando falando, e aí a segunda pergunta, eu vou passar para o Ale Gil e para o Williams falar um pouquinho de expectativa aí de quarto Q com relação ao Black Friday e o quanto Copa afeta para menos ou para mais, né? A não ter uma Copa afeta para menos ou para mais, eles podem contar um pouquinho para você, tá bom? Então, Ale Gil fala sobre a perspectiva de Wake e o Williams fala sobre a perspectiva de plataformas PMS, por favor. Opa, tudo bem? Bom dia a todos. Vamos lá, para a gente, vou começar pela Copa, que talvez seja mais fácil, né? Ele impacta diferentes alguns setores, né? O setor de esporte, por exemplo, e vestuário, ele obviamente é bem positivo. Tem alguns outros setores como CPG, também tem algum tipo de impacto positivo, mas para o restante, até já foi seu tempo que você comprava a TV para assistir a Copa, né? Então, no fim do dia, é uma distração, assim, então o maior bem do consumidor hoje é o tempo, né? E aí você concorre o tempo de comprar com o tempo de assistir uma Copa do Mundo. Então, para boa parte dos outros departamentos, a Copa não é tão positiva, né? Aí, olhando um pouco para o próximo quarter, né? Como a gente está chegando a Black Friday já não é mais aquele evento que era focado na virada da quinta para sexta, né, da última quinta-feira do mês, da última sexta-feira do mês. Obviamente que esse dia ainda continua super importante, mas ao longo de novembro as vendas começam a ser espalhadas, até por uma estratégia do varejista em posicionar melhor os descontos e garantir com que o consumidor compre com uma maior frequência e, obviamente, aumente o ticket médio, né? Eu tô de certa forma otimista, apesar de, vou parafrasear o Fernando aqui há poucos minutos, o mercado ainda está bastante duro, né? A gente sofreu com o same-store sale no último quarto não tão positivo, né? No Q3, mas Q4 a gente já começa a ver um indício bem importante de melhora. Tem um ar de positividade, mas a gente ainda precisa esperar o mês acabar para ter essa certeza, tá? Não, excelente. Williams. Vou complementar. Então, Thiago, só a visão de PME e vai muito em linha ao que o Ale falou, né? Eu acho que a Copa é uma distração no geral, então esse ano já vem com esse fator um pouco mais positivo e a gente vê um pouco mais de otimismo também nas pequenas, no sentido de ter um pouco mais de organização, um pouco mais de estoque.
uma expectativa positiva. Lembrando, de novo, o mercado tá duro, tem problema, né, de crescimento geral, mas parece que comparado com o ano passado, não tendo essas distrações, a gente pode ter uma Black um pouco mais forte, né? E também, para as PMEs, ela se estende, não está mais concentrado ali na quinta, na sexta, ela praticamente tem cliente já fazendo promoções o mês todo, tá? Então, acho que vai muito em linha ao que o Ale falou também. Maravilha, super obrigado, pessoal, pelas respostas aí. Obrigado, Kapuskis. Pergunta vem do senhor Gabriel Uzan, do Citi. Gabriel, por favor, pode prosseguir. Pessoal, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é sobre a mudança da marca, né? A gente viu a mudança da marca corporativa, mas as marcas, vamos chamar assim, operacionais, elas continuam cada uma com a sua identidade, com a sua cor, sem uma referência ao grupo. A ideia é mexer também nessas marcas ou não? Elas continuam do jeito que estão, completamente separadas, diferentes? A minha segunda pergunta é, na verdade, um follow-up. Queria saber um pouquinho mais sobre essa questão de pressão da adquirência que vocês sofreram aí na atividade de pagamento. Foi um repasse de custos, subindo o MDR, subindo as taxas de antecipação? O que exatamente aconteceu aí que acabou pressionando o resultado de vocês? Obrigado. Obrigado, Gabriel. Vou falar um pouquinho da marca e depois eu passo para o Cassius falar um pouquinho sobre a cadeia de adquirência. A marca é o seguinte, as marcas dos produtos permanecem a mesma, só que agora todas elas vão ser endossadas por LWSA. Então, é isso que muda. Então, a gente tinha uma dificuldade de endossar com o local web porque havia confusão de misturar com hospedagem, por aí vai. Então, você tinha o BeOnline com local web e a marca mãe, Local Web Company. Isso misturava muito a marca mãe com o BeOnline, que era local web. Agora, a marca mãe sendo LWSA, a gente vai ter o conforto de poder endossar todas as marcas do grupo com a LWSA. Então, vai ser, por exemplo, vai ser Tray, uma empresa, uma marca, uma empresa do grupo LWSA. Você vai ter Bling LWSA. Você vai ter a própria local web de hospedagem, vai ser uma marca do grupo LWSA. Então, acho que esse é o conceito de você poder endossar todas as marcas com LWSA. Então, isso vai ganhar força e, óbvio, facilita o cliente entender que faz parte de um grupo, facilita até indiretamente o processo de cross-sell. Essa é a ideia, Gabriel. Tá. E agora eu passo para o Cassius comentar um pouquinho sobre esse efeito aí do aumento de custo da cadeia de adquirência. Gabriel, obrigado pela pergunta. A gente teve sim, foi impacto direto vindo de aumento de custos relacionados aos MDR, sim. E agora, a partir dessa análise, a gente absorveu esses custos, já entendeu, já fizemos algumas ações no terceiro Q, e agora a gente vai começar a implementar um plano de ação para reequalizar todo esse efeito com temas de pricing, alguns temas de mix que a gente sofreu também, foi pequeno esse tema de mix, mas algum tema de mix por tamanho das lojas, aumentou mais volume, quem já era um pouco maior, com a margem um pouco menor também, temas de parcelado, enfim, então todo esse tema de mix a gente entendeu o aumento de custos e agora vai implementar ações para começar a reverter esse impacto. Perfeito, muito obrigado. Eu passo a palavra para o Fernando para as considerações finais. Fernando, por favor. Primeiro, obrigado a todos. Quero agradecer aos analistas que fizeram perguntas que ajudaram muito a compreender o resultado. Queria agradecer aos nossos colaboradores e também aos nossos clientes, né? Que são a peça fundamental de toda nossa empresa. Tá? Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até logo.